proposta do tema de hoje, cuidado de si, é um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, através de Emmanuel. O capítulo é o número 148. Vale a pena buscar a leitura do capítulo e a abordagem vai em cima de uma fala do nosso apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Timóteos na Epístola 1, capítulo 4, versículo 16. Então, Paulo escreve: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, o apóstolo Paulo, ele já pensava, naquela época, sobre a necessidade de cuidado de si que todos nós precisamos ao longo da nossa caminhada. Porque este cuidado, é interessante nós pensarmos que o corpo, ele tem essa oportunidade de abrigar a alma e com a possibilidade do seu processo de amadurecimento. Mas o que seria mesmo cuidado? O que é o cuidar? A palavra cuidar, quando a gente vai para o latim, significa cogitare. Então, o que seria este cuidar? É você dar atenção, você se preocupar. Até nós temos Leonardo Boff, um livro onde intitulado Saber Cuidar, que ele faz uma abordagem deste cuidado, dizendo que é muito mais do que uma atenção que a gente tem. Então, seria preocupação, zelo, desvelo. Então, é tudo quanto nós fazemos para a nossa existência. Lembrando que este cuidado, nós precisamos pensar nas duas abordagens, porque nós temos o corpo físico que aprisiona a alma, que é o espírito encarnado, conforme a definição de Allan Kardec. Então, nós temos essa alma aprisionada porque teve experiências anteriores e agora passa por uma nova experiência para amadurecer. Então, vamos pensar nesta dádiva que é a reencarnação. Antes de chegarmos a esta experiência atual, corpórea, é pensado no mundo espiritual quais são as nossas necessidades para o crescimento. E diante das nossas necessidades, nós estaremos tendo um corpo físico que vai ser organizado e na etapa do processamento reencarnatório, este corpo físico ele terá um modelo biológico e um mapa cromossômico para atender às nossas necessidades de evolução. Aí você pode perguntar: mas toda vez que eu venho com esta marca, significa que eu não posso desfazer aquilo que foi colocado no nosso mapa cromossômico. É interessante a gente pensar que o próprio processo de evolução, ele nos oferece, através da nossa liberdade de escolha, essa oportunidade por que caminho seguir. E nós vemos, inclusive nas obras de André Luiz, que retrata a realidade do mundo espiritual, que espíritos equivocados, eles renasceram para desenvolver determinados objetivos, se desenvolver e atingir determinados objetivos, e tudo isso foi pensado mediante as suas necessidades. E é um relato interessante de um senhor de engenho que ele, durante a sua experiência corpórea, ele fez com que um funcionário seu da fazenda, ele perdesse o braço em uma máquina do engenho. E a sabedoria divina é assim, tão sábia, que determinou-se que no retorno daquele dono de engenho, ele viesse a perder o braço. Então, ele foi programado para essa experiência, só que nós temos o nosso livre-arbítrio
E diante das possibilidades que vão se apresentando na nossa trajetória, nós podemos refazer esses caminhos e não exatamente da forma como foi planejado. O que aconteceu com esse senhor de engenho? Ao invés dele perder o braço, ele perdeu apenas um pedaço do dedo. Ou seja, o que é mais difícil na nossa experiência terrestre? Viver sem um braço ou viver apenas com a falta de um pedaço do dedo? Então, com este relato, isso nos mostra as nossas infinitas possibilidades enquanto alma encarnada, que podemos refazer este caminho, mas sendo consciente de que podemos estar avançando justamente porque temos esta oportunidade na Terra, esse estágio de evolução, de crescimento, de amadurecimento, e que nos oferece também essa possibilidade de pensar, de estar se questionando qual o seu objetivo, qual o seu propósito, e o que tudo isso tem a ver com o cuidado de si, tem a ver com as escolhas que vamos fazer para o cuidado das duas vertentes, do corpo e da alma encarnada. Então, nós precisamos voltar este nosso olhar para essas duas condições. Quando nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17º, Sede Perfeitos, o último tópico deste capítulo, que é o item 11, é intitulado Cuidado do Corpo e Cuidado do Espírito, ou seja, Georges, o espírito que escreveu este tópico, ele vem trazendo para nós ele vem mostrando que a alma prisioneira, ela precisa de um corpo saudável para que ela possa exercer as suas funções e amadurecer. Porque nós sabemos que a sede do pensamento, ela reside no espírito. Então, o espírito pensa e comunica através do perispírito para o nosso corpo físico aquela ideia. E a nossa ideia, aquilo que nós conseguimos captar pela nossa sensação, por aquela ideia que se apresenta, ela vai se transformar em ações. Então, Georges nos recomenda que nós precisamos voltar este cuidado para o nosso corpo. E aí, quando nós pensamos em cuidado do corpo, nós precisamos estabelecer algumas diretrizes, são diretrizes básicas, mas que são essenciais para a nossa sobrevivência. Por quê? Também sabemos que no nosso planejamento reencarnatório é nos oferecido uma cota de fluido vital para que tenhamos um tempo determinado na experiência terrestre. Então, digamos, né, que Marisa, a dirigente do centro, ela foi programada para viver mais de 100 anos. O que compete a Marisa, o que compete a cada um de nós que recebemos essa cota de fluido vital? Utilizá-la de maneira adequada para que nós não percamos cotas de fluido vital pelas nossas ações, pelo mau cuidado do nosso corpo e antecipemos o nosso retorno para o mundo espiritual. E aí nós vamos lembrar de André Luiz. O que aconteceu com André Luiz quando chegou no mundo espiritual? Ele tinha passado por uma cirurgia do intestino, e nessa cirurgia ele não recuperou bem e veio a falecer. Só que quando ele chega no mundo espiritual, André Luiz fica ouvindo, né, forças poderosas, vozes que o acusam de suicida, e fica naquela repetição. Ele sente sede, ele sente fome, mas ele passa um período experimentando essas dores por conta do mau uso, por exemplo, da sua alimentação. Então, é importante nós pensarmos em questões básicas para o nosso organismo se manter saudável. Quando nós falamos de alimentação e dessa experiência
que foi vivida por André Luiz, é preciso pensar que, apesar de termos aquela carga genética forte, nós podemos fazer uma mudança através das nossas ações. Então, por exemplo, se nós reencarnamos em uma família que tem um componente genético forte para eventos cardiovasculares, o que isso está me sinalizando? Eu ainda não tenho, mas eu preciso estar consciente da necessidade de manter uma dieta que não seja muito forte no sal, que não tenha muita gordura, para que esta carga genética ela não venha a se desenvolver e trazer para a minha existência, por exemplo, a hipertensão arterial. É claro que mesmo com todos os cuidados que nós temos, com essa carga de informação que foi colocado no mapa cromossômico para a futura existência, eu posso não conseguir me libertar. Mas consciente estou do trabalho que eu fiz para poder cuidar da minha alimentação. Então, nós precisamos estar atentos às nossas necessidades do corpo, porque isso também funciona como um preparativo para a minha viagem de retorno ao mundo espiritual. Por quê? Se eu estou acostumada àquela comida muito pesada, nesta transição, eu continuarei sentindo a necessidade deste tipo de alimentação. Então, cuidar deste alimento é estar também procurando manter a sua cota de fluido vital sem o gasto excessivo e, assim, estar também cuidando da máquina, porque o nosso corpo é uma máquina que tem diversos órgãos para poder estar desenvolvendo todas as suas funções. E neste desenvolvimento, situações podem acontecer e me levarem a eventos que, porventura, não tenham sido programados, mas, por conta da minha trajetória, eu trouxe aquela experiência para a minha vida. Ah, Tânia, então a gente pode estar tendo situações que não foram programadas? É claro que podemos. Por quê? Mais uma vez, nós reforçamos a presença do livre-arbítrio. A nossa escolha é que vai estar determinando a sucessão de acontecimentos para a nossa vida. Então, a alimentação, se nós sabemos que é preciso ter uma alimentação equilibrada, balanceada, por que que eu vou estar trazendo para o meu organismo aquilo que não vai ser saudável, que vai levar mais tempo no processo da digestão? Então, são condições que nós precisamos refletir. E só a nossa consciência que estará levando as nossas ações. Porque é verdade que cada um de nós já dispomos de muito conhecimento. Nós sabemos dos alimentos que são mais saudáveis para a nossa trajetória na experiência carnal. Entretanto, nós temos também preferências que muitas vezes nós não conseguimos estar nos desvencilhando, porque a gente gosta, porque a alimentação também é prazer. E aí nós ficamos voltados ao atendimento daquilo que é prazer, nos esquecendo de um outro lado que também é importante. E aí eu vou contar uma experiência que eu tive quando eu ainda era solteira. Eu trabalhava em um hospital, no Hospital da Irmã Dulce. Eu sou enfermeira e eu passava a manhã que não bebia água. Era sempre muito trabalho, muito envolvimento, e eu não parava para beber um copo de água. Quando eu estava grávida da primeira filha, eu tive, aos 3 meses da gestação, um cálculo renal. Um cálculo renal que me levou à emergência, um cálculo renal que provocava dores. Quem tem cálculo renal sabe o que eu estou dizendo.
provocava dores intensas, e isso fazia com que eu tivesse uma possibilidade de aborto espontâneo por conta das dores geradas pelo cálculo. Eu fiz um tratamento homeopático através de uma consulta com o Dr. Bezerra de Menezes e consegui expelir o cálculo com menos de 2 dias do uso da homeopatia. Resultado, esta experiência me mostrou que eu precisava, de fato, investir na hidratação, que é um dos fatores, a ausência de beber líquido, é um dos fatores que podem desencadear a crise renal. E a partir da adoção deste hábito, hoje a minha filha tem 28 anos, eu não mais tive a experiência de um cálculo renal. Aí nós perguntamos, será que nós temos a necessidade de passar por essas experiências para poder ter consciência da necessidade de investimento na nossa saúde? Às vezes precisamos, porque como enfermeira, eu tinha conhecimento, não precisava ser da área, né? A gente sabe da necessidade de hidratação para o nosso corpo. E esta experiência de que você deve beber 2 litros de água, porque se fala, é muito comum ouvir isso, hoje já se mudou, porque a nossa necessidade de água, ela vai de acordo com o nosso peso. Então, se eu peso mais, eu vou ter necessidade de beber mais do que 2 litros de água por dia. A hidratação, 70% do nosso corpo, ele é composto de água. Então, nós precisamos também estar fazendo essa ingesta, porque isso vai ser importante para o funcionamento do nosso organismo. Sabendo disso, eu preciso investir na ingesta hídrica, porque isso significa cuidado com o corpo. E eu estou fazendo esse investimento. Então, quando a gente fala da hidratação, da alimentação, desses aspectos que são tão batidos, que a mídia traz, que aqueles que buscam, né, esse modo de viver mais saudável também já conhecem. Então, isso faz com que nós tomemos consciência desta necessidade e não fiquemos a esperar que chegue o diabetes, que chegue a hipertensão, para que eu vá mudar os hábitos alimentares. É interessante a gente falar sobre essa questão da alimentação, porque muitas vezes nós passamos por privações porque não tivemos o cuidado anterior. E o meu esposo, ele já há muito tempo, ele faz o uso de café. Marisa sempre fala, né, quando a gente termina a palestra, vamos tomar um cafezinho. Então, as pessoas costumam tomar café com açúcar. E ele pensando, né, nesse futuro, ele disse, eu vou me habituar a tomar café sem açúcar. Então, ele foi fazendo o exercício antes, de fato, de chegar a uma doença que o direcionasse a ficar limitando o uso do açúcar. Então, são essas condições que cada um de nós tem as suas possibilidades, e isso vai acontecer na medida que nós investirmos, que nós nos empenhemos, que nós tenhamos força de vontade, porque não é fácil mudar hábitos, e ter esta consciência que já temos o conhecimento, mas precisamos traduzir este conhecimento em ações. Não é fácil, mas se nós não nos esforçarmos, se nós não fizermos o investimento, a nossa alma, ela vai em algum momento ficar comprometida, porque nós não estamos cuidando do nosso corpo como deveríamos. E aí trazer como questionamento constantemente: qual é o propósito da minha existência? O que é que eu desejo aprender? Por que, nesta experiência, eu estou privada de determinadas condições na alimentação e outros podem estar comendo aleatoriamente, quantas vezes desejarem,
porque eles não têm essa necessidade de restrição. Então, esse questionamento, se nós temos determinadas ressalvas na nossa alimentação, isso significa que nós estamos vivenciando um processo necessário, mas que, uma vez chegado este processo, eu posso continuar investindo no cuidado para que ele não se agrave. É o caso da hipertensão arterial. Eu recebo o diagnóstico dessa doença. Eu posso lidar muito bem, porque é uma doença crônica, que não vai ter cura. Eu posso lidar muito bem no meu cotidiano, tendo os cuidados com a doença, ou eu posso me rebelar e não cuidar e ter um acidente vascular cerebral, ter um infarto agudo do miocárdio. Então, são condições cardiovasculares que são desencadeadas por conta da minha falta de cuidado. Então, onde é que está a minha atenção, o meu zelo, o meu desvelo, a minha preocupação em cuidar desta máquina para que ela possa justamente atender às demandas da nossa alma encarnada que está em processo de evolução? Porque precisamos, sim, passar por essa experiência terrestre. É o que traz a questão 167 de O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? O que se objetiva com este retorno à carne? E aí nós temos a expiação, o melhoramento progressivo da humanidade. Quando nós pensamos em expiação, que é justamente os sofrimentos físicos e morais que estamos experimentando, podemos pensar que nesta expiação, a exemplo, uma criança que já nasce com uma insuficiência renal crônica, tem um quadro e que precisa fazer todo o seu processo para o resto da vida. Então, eu posso ter tido, claro, né? Eu tive essa experiência como uma expiação, mas o modo como eu vou levar este processo cuidando de mim vai sendo determinante para a minha forma saudável, mesmo com a doença, de poder conviver com ela. Então, se eu me revolto, se eu não sigo as recomendações médicas, se eu deixo de usar a medicação, quem tem pressão alta, nós já trabalhamos há alguns anos na atenção básica com o programa de hipertensão e diabetes, e a gente ouvia muito as pessoas falarem: eu hoje não estava sentindo dor de cabeça e por isso eu comi o feijão com aquela carnezinha mais salgada. Eu não estou sentindo nada. Quando você afere a pressão, está lá a pressão elevada. Mas a pessoa, ela se permite. Ou seja, se você está fazendo o acompanhamento regular, a sua pressão está sendo mantida com o uso daquela medicação. Por que eu vou estar buscando algo que pode me prejudicar? E o que é mais grave, antecipar o nosso retorno para a vida espiritual. Então, neste cuidado, nós não podemos estar dissociando o corpo do espírito, que é a alma encarnada. Todo investimento que nós estamos fazendo no cuidado com o corpo, ele vai reverberar no cuidado com a alma. Agora, a gente também precisa ter cuidado com relação ao exagero, com a condição das pessoas que, por conta da mídia, por conta do exercício profissional que exerce, também vai privar o seu corpo para se manter num peso, naquilo que é ideal para o exercício da sua função, e termina privando de condições que são necessárias para o bom andamento do nosso organismo. Talvez, enquanto jovens, a gente não consiga ver o resultado disso, mas lá adiante nós estaremos tendo resultado. É por isso que a gente vai para a questão da atividade física, que é algo também muito recomendado em termos de cuidado para o nosso corpo.
Entretanto, nós vemos que determinadas atividades físicas, né, elas são, talvez, num andamento mais longo dessa prática da atividade física, trazer lesões para o nosso corpo e que, no momento que a gente é jovem, tá tudo ótimo, tá maravilhoso, eu faço exercício com cargas exageradas, mas lá adiante, sem que a gente se dê conta, paulatinamente o meu organismo, ele começa a dar marcas, a apresentar sinais de que algo não está indo bem. Então, esta atividade física, ela é importante sim, porque na medida que vamos chegando ao envelhecimento, as nossas limitações do corpo, elas começam a se apresentar. Se a gente imaginar quem hoje tem 60 anos, quando ele olha para trás, quando ele tinha 30, 40 anos, ele não abaixa e levanta como ele fazia antes. Então, se nós buscamos uma atividade física regular, nós estaremos trabalhando os nossos músculos, as nossas articulações, para que com o envelhecimento nós tenhamos menos prejuízos para a manutenção da nossa capacidade de atividades de vida diária. Então, muitas vezes a gente também ouve as pessoas falarem: "Ah, eu não gosto de de atividade física". Não gostar é algo que a gente pode adaptar. Eu, por exemplo, sempre fui acostumada à atividade física na água. Desde adolescente, eu tinha dores na coluna e comecei a fazer natação. Depois, mudei para a hidroginástica e sempre me afastando de uma atividade física que levasse a suor por conta daquilo que eu me acostumei. Só que isso foi se modificando. Hoje eu faço atividade física que não é na água. E nós podemos começar com coisas pequenas, em intervalos pequenos. Por exemplo, uma caminhada. Se você faz uma caminhada regular, 30 minutos por dia, você pode dizer que é uma pessoa que faz atividade física. E aí a gente ouve: "Ah, mas eu passo o dia inteiro na atividade dentro de casa fazendo serviço doméstico". Não é a mesma coisa. Então, nós precisamos, de fato, nos dedicar a essa atividade, porque ela será, ela ajudará no bom funcionamento do organismo e quando nós temos determinadas doenças, já temos a recomendação de atividade física para que a gente possa melhorar a nossa condição de estar tendo a doença. Então, esse é um outro cuidado, é uma outra atenção que nós precisamos ter conosco para poder também facilitar o bom funcionamento do nosso organismo. Tendo o cuidado com relação ao exagero. Hoje a mídia, não somente hoje, mas nas últimas décadas, a gente tem observado esse apelo da mídia para aquele corpo, né, que é o corpo que muitos desejam, mas que o meu corpo, como ele foi programado, ele não atende àquela necessidade, àquilo que muitas vezes é o anseio, e por isso eu vou ficando mais introspectiva, eu gostaria de ser como aquele que trabalha comigo, mas eu não sou igual a ele. E isso eu vou estar prejudicando as minhas emoções. Então, o cuidado que a gente está falando do corpo, ele também se estende para as nossas emoções. Então, questões que nós desejamos, mas que não alcançamos, são capazes de nos levar às frustrações. E aí a gente para e pensa: por que será que alguém nasce surdo, mudo, cego, com paralisia, com determinadas doenças desde o seu nascimento, com síndromes raras? Então, são questões colocadas não somente para aquele espírito, para aquela alma que vai experimentar aquela necessidade, mas também para todos aqueles que estão no entorno e que sinalizam também a necessidade de cuidado. E certamente aquela condição
de alguma maneira está contribuindo para que a gente cuide de si, porque se não tivesse com ela, muito provavelmente a gente não teria a atenção que nós temos com relação aos cuidados necessários para o nosso corpo. E aí a gente não pode deixar de lembrar também como cuidado em relação ao sono e repouso. E aí a gente questiona para que cada um possa refletir. Que cuidado eu tenho na hora que eu vou dormir? Eu faço algum preparativo para aquela hora do sono? Ou, no momento atual, eu fico com a minha mente ligada às imagens da mídia ou nas redes sociais, até chegar o cansaço que a gente não tenha mais condições de ficar acompanhando aquilo e vai dormir? Ou eu tenho um preparatório com relação à oração, a ouvir uma música, a uma leitura, a uma meditação? Por quê? A hora do sono e repouso, nós temos duas questões a pensar. Uma é o desdobramento da alma. A alma, ela se desprende parcialmente do corpo para desenvolver atividades no mundo espiritual. Essas atividades, uma das que são mais comuns que a gente sabe, né, quem participa de reunião mediúnica, ou às vezes nem é participante, mas ele precisa doar a sua energia para os trabalhos desenvolvidos no mundo espiritual. Então, imaginemos, se nós somos trabalhadores dessa seara e não tivemos um preparo adequado antes de dormir, será que nós seremos convocados para poder desenvolver esse trabalho durante o sono? Certamente que não. E o sono também é uma oportunidade para que nós possamos estar renovando as nossas energias para o início das atividades no dia seguinte. Então, observem o quanto é importante este nosso cuidado com o sono. É claro que determinadas condições elas fazem com que a gente não tenha esse cuidado que é preciso ter, a exemplo de quando temos filho. O que acontece com a mamãe de um bebê? Aquele bebê vai exigir, né, algum tempo para a amamentação. Quando ele é muito pequenininho, ele acaba de mamar, dá um cochilinho, daqui a pouco ele quer mamar novamente. Então, esta condição, ela é impeditiva neste momento, que é um momento temporário, ele não é permanente. Ela nos impede de que nós possamos estar tendo este cuidado relativo ao nosso sono. Isso também acontece quando nós adoecemos, quando adoece alguém da nossa família e que nós somos convocados para este acompanhamento, mas são condições transitórias. E sendo transitório, a gente vai estar alerta para, saindo esta condição, nós possamos estar, de alguma forma, colaborando para o retorno da nossa função de sono e repouso ao mais normal possível. Não esquecendo que nós temos durante a nossa trajetória uma quantidade de horas de sono que nos favorece. E quando a gente envelhece, há uma diminuição dessa necessidade de horas de sono. E muitas vezes a pessoa pensa que está tendo insônia, quando na verdade não é insônia, é a mudança do seu processo de crescimento e desenvolvimento que vai estar trazendo menos necessidade do seu corpo para o sono e repouso. E aí ocorre uma preocupação, aí a gente acha que precisa estar tomando remédio, quando na verdade é uma mudança mesmo do organismo, que se, por exemplo, hoje eu tenho de 8 a 10 horas, né, a gente vê o adolescente, ele tem uma necessidade maior de horas de sono. Então, vamos pensar que eu tinha essa necessidade de 8, 10 horas. Na medida que eu vou avançando em termos de anos, essas necessidades elas vão diminuindo. Então, o que era 8, 10 horas passa a ser 8 horas, daqui a pouco está com 6 horas, não é insônia.
Isso é natural do nosso processo. Então, até isso, nós precisamos estar atentos para não pensar que é um adoecimento, que é algum problema, porque até as nossas dores, as nossas dificuldades fazem com que o nosso sono ele seja interrompido. Quantos aqui estão nos ouvindo e em algum momento da sua vida não passou por uma situação difícil, que acordava de noite, pensava naquela dor, naquele sofrimento e não conseguia mais conciliar o sono? Ou quando isso acontecia, era já mais no amanhecer que você voltava e tirava aquele cochilo, mas não era aquele sono que você estava acostumado a ter. Isso também é natural no processo, mas nós precisamos buscar, trabalhar, ter este cuidado para que as situações difíceis, os obstáculos, os desafios do cotidiano não venham a interferir no nosso sono, porque o sono que tem as suas interrupções com acentuada frequência vai estar causando desordens e que a gente vai precisar ajustar. Mas tem algo comum, porque quando a gente fala de cuidado do corpo, a gente fala corpo físico, a gente fala emoções, a gente fala do nosso psicológico, e tem algo que a gente não pode deixar de estar trazendo aqui, que é em relação ao nosso temperamento. O nosso temperamento, ele precisa também de cuidado. De cuidado quando eu era uma pessoa tranquila, eu conversava bem com todo mundo e de repente eu começo a ser explosiva, eu começo a ser aquela pessoa de pavio curto e isso vai gerar desordens que mais adiante podem se apresentar no meu corpo físico. Então, este temperamento explosivo, este pavio curto, ele pode, em nossa existência, desencadear ações que vão fazer, como, por exemplo, a gente perca o nosso propósito da existência por uma atitude intempestiva, impensada, que a gente ocasionou algum conflito, alguma desordem no outro, ou, por que não, a morte. Quantas pessoas, no seu impulso de explosão, não levou à morte do outro? Aqueles que adotaram hábitos, vícios e que achavam que estavam bem e de repente beberam, pegaram carro, dirigiram e mataram pessoas. Então, são atitudes que a gente também precisa estar repensando na nossa caminhada. Não é o julgamento moral quando nós falamos dos vícios. A gente precisa estar atento a isso, porque cada um é que sabe o que motivou a adoção da bebida, a adoção do fumo ou de qualquer outro tipo de droga. Não estamos aqui, reitero, fazendo julgamento moral. Não estamos julgando ninguém. Mas nós sabemos que estes vícios, eles vão trazer desordens ao organismo. Essas desordens, elas podem acontecer de maneira imediata, logo quando você começa, ou se processarem mais adiante no tempo. Então, o que é que nós vamos fazer? Tomar consciência de que aquela adoção, ela precisa ser revista. Ninguém tira um hábito do fumo da noite para o dia. Às vezes é necessário um acompanhamento psicológico, inclusive, para você se desvencilhar daquele vício. Mas é interessante que a gente reconheça como deletério para o organismo, porque pela motivação que foi o hábito adotado, muitas vezes a gente quer ser aceito socialmente e por isso na oferta nós experimentamos, gostamos e daí damos continuidade. Muitas vezes é por fuga, então você prefere se utilizar daquele vício por fuga, então você vai adotando também, e mais vezes que você quer fugir, mais vezes você se utiliza daquele vício,
Mas é interessante a gente fazer esta reflexão. Por quê? Não adianta ninguém dizer para mim que o álcool é prejudicial, que o álcool pode trazer problemas para o meu fígado, a exemplo da cirrose hepática, que o fígado, que o fumo é prejudicial. O fumo pode trazer os mais variados tipos de câncer, não somente de pulmão, pode trazer o efizema pulmonar, a asma brônquica, a bronquite crônica, enfim. Tudo isso, aqueles que fazem uso do vício têm conhecimento dos prejuízos, mas cabe a ele tomar consciência de que é preciso cuidar de si. Este cuidado, muitas vezes, a busca por um vício também se dá por baixa autoestima, por busca de autodestruição, ocasionado por alguma circunstância da vida. Então, é nesta condição que nós vamos estar fazendo este mergulho para poder sair daquela condição. Isto é cuidado. É aquilo que nós falamos no início da nossa abordagem. Eu tenho conhecimento, mas ainda há uma distância entre o meu conhecimento e o que eu consigo traduzir como ações. Não é fácil. Se a gente pensa em outros hábitos que adquirimos ao longo da nossa experiência, que são nocivos e que se apresentam através dos nossos comportamentos, e podemos verificar o quanto nós temos dificuldades de nos libertar destas condições. Então, é a partir daí que nós, nesta tomada de consciência, porque nós retornamos na experiência corpórea para o amadurecimento, para o crescimento, então nós também chegará o momento, cedo ou tarde, que nós tomaremos consciência da necessidade de se desvencilhar disso. Porque até no uso do álcool, por exemplo, o nosso temperamento, ele também pode se exacerbar. Então é pensar nesta necessidade que nós temos de nos trabalharmos. Este trabalho é um autocuidado, é um cuidado de si que nós vamos experimentando. Esta busca, ela não se dá de maneira fácil, de maneira imediata. Isso vai acontecendo paulatinamente, na medida que vamos nos tornando mais amadurecidos. E é isso que nós devemos buscar. Então, nós encontramos um relato no livro Contos e Apólogos, que é psicografia do irmão X, de Chico Xavier, através do irmão X, onde há um relato de um palestrante, Gustavo Torres, que ele havia parado um tempo do seu dia, porque ele faria uma abordagem no dia seguinte, para pensar nessa questão de como nós nos comportamos no nosso dia a dia e o quanto deve ser as nossas ações. Então ele passou a escrever alguns aspectos que ele considerava importante na sua abordagem, a dizer, por exemplo, que o próximo, ele é o nosso irmão. Então, se este próximo, ele nos causa algum desgosto, alguma contrariedade, é a oportunidade que Jesus está nos oferecendo para que nós possamos exercitar o perdão. Então, se alguém nos ofende, se alguém nos provoca, não é o momento de estar respondendo àquela ofensa, e sim de olhar o outro como irmão. Se estamos passando por momentos de irritação, essa irritação, se não for trabalhada, é capaz de gerar uma discórdia. Então, ele ficou pensando em diversos aspectos que são comuns no nosso dia a dia e que ele deveria fazer a abordagem no dia seguinte. E eis que chega a sua funcionária com uma xícara de chocolate quente numa bandeja e coloca junto dele. Quando ele olha para aquele chocolate, ele observa que havia uma mosca, claro, né, estava morta no chocolate quente, e ele se exaspera
bate na bandeja e fala alto com a sua funcionária. Você quer que eu tome este chocolate? Você não está vendo que tem um inseto? E ela pede perdão, dizendo que ela está com dificuldade nas vistas, que ela não fez aquilo de propósito, que por favor ele perdoe. Neste momento que ainda não tinha terminado essa história, ele ouve um estrondo e observa que um caminhão havia batido no seu muro e havia derrubado uma parte do muro. Ele sai de onde ele estava, vai até junto do motorista e, exasperado por aquela ação, o motorista, ele diz ao motorista: o que é que está acontecendo? O que foi que você fez? E o motorista pede perdão, diz que não sabe o que foi que aconteceu, mas ele estava passando por um problema muito difícil com o filho que estava prestes a morrer, que ele iria assumir todo aquele prejuízo, que ele não se preocupasse e mais uma vez pediu perdão. Ele disse que aquela situação seria resolvida com a polícia, que ele ia sair dali, voltar para casa e ligar para a polícia pedindo o apoio. E assim ele fez. Só que quando ele estava na ligação, ele observou que com a queda do muro, algumas crianças e adolescentes começaram a chegar até o jardim e no dia anterior ele tinha feito uma plantação que havia demorado muito, que levou a um exaustivo trabalho e com tudo isso ele ficou mais abalado, encerrou a ligação e foi até as crianças, falou barbaridades, que eles não podiam ter feito isso, que eles saíssem dali, também exasperado. E nisso a polícia chegou. Com a chegada da polícia, ele entra em casa, pega no seu papel, naquilo que ele tinha escrito, e ele lê no final, também grifado por ele. Ele escreveu que Jesus domina o coração, a vida daquele que está em paz. Ou seja, como é que ele estava preparando um discurso para poder levar as pessoas e ele não conseguiu colocar em prática com a explosão das suas emoções diante de condições que começou por um simples ato da sua funcionária ter colocado a xícara com chocolate que tinha uma mosca ali. Ou seja, se nós, em quantas e quantas condições, experiências, já tivemos esta explosão, uma explosão que pode determinar um infarto fulminante na gente, ou um infarto que venha a trazer outras consequências, ou um AVC. Quantos já não tiveram um acidente vascular cerebral determinado por condições onde estava exasperado e de repente as suas emoções à flor da pele, vem uma condição dessa para que a pessoa possa mergulhar para dentro de si e estar observando a sua condição. O cuidado de si é o cuidado também com os nossos pensamentos, porque o pensamento, ele é que vai determinar as nossas ações. E nós sabemos que existe uma sintonia que é estabelecida de acordo com o padrão dos nossos pensamentos. Então, por exemplo, se hoje eu chego para um médico e ele me dá o diagnóstico de uma doença que é uma doença que vai me desencadear alguma desordem, eu posso alimentar, através desta escuta, pensamentos negativos de que eu vou morrer, que eu não vou conseguir chegar ao final de todo o processo de tratamento daquela doença, e por que que Deus fez isso comigo. Quantas e quantas vezes, diante de situações difíceis, nós questionamos ao nosso Pai por aquela condição, como se nós fôssemos os privilegiados a não ter que passar por experiências difíceis e dolorosas. Então, vamos buscar aquela orientação de Santo Agostinho, quando ele nos
nos indica a fazermos as perguntas e as respostas. É aquele checklist básico sobre as nossas ações. E nestas ações, estarmos buscando este cuidado, esta consciência individual. Isso, de fato, nós precisamos entender no processo, que estamos recebendo as informações, seja das pessoas com as quais convivemos, aquelas que nos orientam, os nossos pais, que traçam para as nossas vidas aquilo que eles consideram melhor. Inclusive, quantos e quantos pais, no seu processo de educação, não levou o seu filho para atividade física, para uma alimentação saudável, e por escolha individual, ele terminou trilhando por um outro caminho. Então, é isto que nós vamos buscar lá no Evangelho. Amai, pois, o que está no capítulo Sede Perfeitos. Amai, pois, a vossa alma. Será que nós amamos a nossa alma ou só amamos ao nosso corpo? Porque há um detalhe: se nós buscamos todos esses cuidados apenas para que o nosso corpo seja o mais aparentável de beleza, de integridade, e não estamos fazendo isso porque precisamos cuidar da nossa alma, o nosso enfoque ele vai ter uma distorção, porque é preciso ter este cuidado pensando nesta alma que ali está, consciente das suas necessidades, de que é preciso estar se libertando das amarras e que para isso eu vou precisar ter um corpo saudável, uma mente saudável, e nós podemos estar trabalhando tudo isso também com alguns recursos que estão à nossa disposição, que é a oração, que é a meditação. Então, aliado a todos esses componentes físicos, vamos estar trabalhando os nossos pensamentos através da meditação, para que eles possam estar organizados, para que a sintonia estabelecida seja com a espiritualidade superior, a fim de que ela possa estar trabalhando conosco para que a gente não desista. Porque, mesmo diante do processo de adoecimento, isso não significa que nós precisamos deixar, por exemplo, aquele cuidado de lado porque a doença já foi instalada. Muito pelo contrário, nós precisamos estar nos trabalhando para poder vencer aquela etapa, consciente do nosso processo reencarnatório, do planejamento que foi feito, e não deixar que a nossa autoestima, a nossa autoimagem fique comprometida, porque eu não consigo me manter vibratoriamente equilibrada para que aquela condição que venha, por exemplo, modificar o meu corpo, possa estar afetando a minha alma. Então, nós vamos buscar levar este conhecimento, esta compreensão para a nossa caminhada. Lembrando que nós também, independente, meus irmãos, de sermos palestrantes ou não, nós somos exemplos nos diversos contextos que nós estamos vivenciando no nosso cotidiano. Então, é o pai de família, é a mãe de família que está fazendo a sua busca, o seu autocuidado, o cuidado de si, e que através desta experiência, o seu filho, o seu neto está observando. Porque como é que nós vamos orientar o outro e não estamos fazendo aquilo que estamos pedindo para que o outro faça? Então, nós precisamos ter Jesus como este modelo de cuidado de si. Jesus, que a todo momento ele se colocava como filho de Deus, porque Deus que nos criou
nós somos parte da criação, nós somos co-criador. Ele determinou, ele fez com que nós tivéssemos os seus atributos. Só que ainda precisamos desenvolver estes atributos. E uma das coisas básicas que precisamos, de fato, nos conscientizar é dessa necessidade de cuidado. Cuidado do corpo, cuidado da alma. Cuidando do corpo, automaticamente eu estarei cuidando da minha alma. E pensar que tudo quanto eu trabalho no corpo, eu estarei preservando ou aumentando a minha cota de fluido vital, porque eu posso também eu posso levar para mais tempo aquele tempo de vida que foi determinado para mim. Quando isso vai acontecer? Quando de fato eu tenha algo de positivo, de bom para oferecer à humanidade. Então, se eu consigo, neste cuidado, estar voltando todo o meu trabalho, não somente para o corpo, mas principalmente para a alma, isso significa que eu estou aproveitando de forma efetiva as dádivas que nos foram confiadas para a nossa presente encarnação. Lembrando do que foi escrito por aquele palestrante, né? O Gustavo Torres, da narrativa de Contos e Apólogos. Quando Jesus ele realmente domina o nosso coração, a paz vai estar instalada. Então, mesmo diante dos processos que nós estamos vivendo, que desencadeia a irritabilidade, a ansiedade, a raiva, o desejo de ser igual ao outro, tudo isso é transitório. Então, nós precisamos, de fato, entender que este cuidado não é somente, meus irmãos, para a presente existência. É um cuidado que vai continuar, porque a nossa alma, sendo cuidada através do corpo, ela não vai apresentar para futuras existências necessidades que venham a ser trabalhadas nessa nova experiência. Então, na medida que eu estou fazendo este cuidado agora, é a semente que eu estou plantando para uma semeadura que virá na existência, das existências que vão se suceder. Então, eu convido os irmãos a fazerem a leitura desta página, Cuidado de Si, capítulo 148 do livro Caminho, Verdade e Vida, mas também que possam fazer a leitura da página do Evangelho no capítulo 17º, no item 11, Cuidado do Corpo e do Espírito. Então, não adianta, né, a gente estar somente pensando no corpo e deixando a nossa alma, que naquele momento está prisioneira, está à mercê daquele corpo que passa pelas mais variadas cirurgias, pelos mais variados implantes, apenas pensando na beleza. Se esta beleza é necessária para melhorar a autoestima, que isso possa ser feito, mas não que sejamos escravos das mais variadas cirurgias plásticas para poder estar se apresentando de maneira diferente, mas esquecidos da nossa alma, que está apenas nessa experiência, mas que depois seguirá livre. Pensar neste cuidado como um cuidado da nossa impermanência, da nossa alma, espírito encarnado, que deve prosseguir em outras experiências, não precisando de estar resgatando, refazendo caminhos por falta de cuidado que nós tivemos. Então, esta é a nossa mensagem para esta tarde linda que se inicia aí para vocês na Flórida, que dá continuidade para nós aqui no Brasil, e que Jesus possa nos abençoar e a nos envolver. É com você, Marisa. Oh, minha querida, que bom, hein?
E aí eu gosto de ver esse gás seu assim. Por isso que a gente vai viver até 150 anos, não é 100. Eu estava É, aqui mandando mensagem 100, eu digo, não, 100 não, 150. eu falei mais de 100. Mais de 100 é infinito. Pode ser, né? A É, Deus pertence. nós temos infinitas possibilidades. E Marisa, a mensagem é que, de fato, a gente possa olhar para este corpo como nosso instrumento, né? Como esta máquina que, quanto mais ela se desgasta, menos possibilidades ela vai estar oferecendo para a nossa libertação, né? Pena que a gente só cai mesmo nesse pensamento com essa idade que nós estamos, né? 50 anos. Aos 50 a gente começa a pensar melhor sobre isso. Na verdade, o que a gente observa muito assim é que os adolescentes eles têm buscado muito pela aparência, né? Atividade física, naquela coisa, porque quer ter o corpo delineado, esbelto, mas depois, passada essa fase, a gente precisa, Maria, dessa tomada de consciência que, às vezes, jovem a gente não tem. É, E às vezes, aquilo que eu contei, né, do cálculo renal, eu sabia que eu precisava beber água, mas eu estava tão envolvida na dinâmica do trabalho que eu não bebia água, né? Então eu preciso passar por essa experiência para poder estar bebendo água? Não precisa, né? é Então, uma às vezes, nada que traz isso. E eu preciso beber água. Aí a gente já fica ligada, mas aí já entra aquela coisa, já estou descendo a ladeira mesmo, né? Então vamos cuidar. mas nunca é tarde. Marisa trouxe, a partir de 50 que a gente pensa, nunca é tarde para a gente começar. Quando a gente começa, digamos, nos 50, nos 60, a gente não vai conseguir recuperar o tempo, mas a gente pode começar a trabalhar para que o desgaste não seja tão, tão importante, né? É. Que ele não seja tão expressivo, não é importante, que ele não seja tão expressivo. A gente pode se cuidar. Eu ontem conversava com uma idosa moradora lá da mansão, 85 anos. Aí ela fez assim com as mãos, abriu e fechou. Olha para aí, ó, como eu tô ótima, né? Não fez a atividade física porque ela cuidou das crianças, né? Enquanto a gente tinha um sistema de orfanato, mas ela procurou ter outros cuidados e faz o acompanhamento com o geriatra, usa as medicações que ela está em um corpo de 85 que poderia estar bem mais debilitado. Ela anda, ela é independente, né? Então, assim, nós podemos seguir também esse caminho, começando por coisas básicas que, se a gente não gosta da atividade física, vamos cuidar pelo menos da alimentação. Isso já é um pontapé inicial importante para que a gente possa, de fato, estar cuidando de si, né? Mas o bom é que essa era da regeneração está trazendo, né, esse movimento em torno, né, da modificação alimentar, exercícios físicos. Então isso já vem com os espíritos. E que a gente Estão chegando e os outros vão acompanhando. Se não acompanhar, vai embora. Agora, uma coisa, Marisa, que também é interessante, é que a gente tenha compaixão conosco, que diante de alguma coisa, eu usei droga, eu fumei, mas hoje eu tomei consciência que eu não posso mais continuar fumando, então eu não vou ficar me martirizando, me condenando, porque eu já tive aqueles anos. Gente, o passado, depois a gente refaz a caminhada. Vamos olhar para frente agora, que eu tomei consciência, que eu não vou mais fazer uso. O que é que eu posso fazer? Agora, martirização, condenação, nada disso, viu, gente? Qualquer inferno que a gente ainda tenha dentro de si ou fora de si, ele pode ser a qualquer momento, né? Na hora que a luz acende, é a hora. É aquela hora de começar. Não importa a idade, não importa nada. Né? É. Então, E tem uma coisa interessante também no Evangelho, que para a alma cumprir a sua missão, tá lá, leiam lá, sede perfeitos no último tópico. O corpo precisa estar são. Olha que coisa, né? Então, George foi assim muito, muito enfático, né? Então, a gente só vai cumprir a nossa meta se a gente estiver também cuidando desse corpo para que ele é o que eu sempre falo, né? Como enfermeira,
o indivíduo, ele pode ter, eu trabalho com o envelhecimento, ele pode chegar à terceira idade com uma série de doenças crônicas e usando medicação, e ter um estilo de vida que seja saudável. Foi aquilo que eu disse, a gente precisa usar medicação, a gente vai usar, mas o que eu posso fazer para eu não agravar aquele processo? Aí depende de mim. Aí não vai ser a medicação que vai resolver, não é o acompanhamento médico, é o que eu vou fazer para não agravar a condição de hipertensão arterial, a condição de um diabetes, né? Então, tudo isso depende de mim, o cuidado vai ser meu.